Depois do namoro, agora discute-se casamento e até o divórcio pela internet. É a chamada desjudicialização das relações sociais com efeitos sobre o Poder Judiciário. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Ângela de Lourdes Rodrigues, que é da 12ª Vara de Família de Belo Horizonte. Ela vai falar também sobre as mudanças no casamento e no divórcio. Ela é juíza há 16 anos e já passou pelas comarcas de Cláudio, Passatempo, Guanhães, Uberaba e agora está em Belo Horizonte. Doutora Ângela, obrigado pela participação, pela entrevista. Obrigada pelo convite. Nós teremos ainda nesse programa a participação do quadro Pensamento Literário, no qual o nosso entrevistado vai fazer a indicação de leitura de sua preferência. E o quadro Pensamento Universitário, com a participação de estudantes de faculdades de Direito, perguntando para a nossa entrevistada, retornará no próximo programa com a participação dos estudantes, perguntando ao nosso entrevistado sobre o assunto do programa, assim que retornarem às aulas nas faculdades. Muito bem, então vamos começar a nossa entrevista com a doutora Ângela. Doutora Ângela, a questão da tecnologia está facilitando a vida das pessoas, as relações sociais e até a do próprio judiciário. Como é que a senhora avalia isso? Com toda certeza. Hoje, no judiciário, eu reconheço a impossibilidade de trabalharmos sem a tecnologia. É um avanço, é um progresso, traz agilidade, traz possibilidade maior de produtividade no trabalho. Então, na nossa realidade, no Poder Judiciário, é inviável a realização de qualquer atividade afastada da tecnologia. E sem falar que a base da chamada desjudicialização das relações sociais aí parte do princípio que existem atos administrativos sem litígio que dispensam a participação do judiciário, ou seja, sobra mais tempo para o juiz julgar, o que é a sua função principal. Com toda certeza. O judiciário, ele deve, toda proposta de desjudicialização, ela ocorre com o julgamento somente nas questões que são controvertidas, onde há litígio. Sendo as partes maiores e capazes, com possibilidade de solucionar o conflito, não há necessidade da interferência do judiciário. É uma tendência importante também, segundo a qual, quanto menos o Estado interferir na vida privada das pessoas, é importante isso também, né? Isso é muito importante porque isso dá liberdade à pessoa, é o respeito ao cidadão e possibilita a ele conscientizar para tomar as decisões, porque ele será responsável pelos atos que ele praticar. Ele não delega ao judiciário esta responsabilidade. Dessas medidas, fruto desse processo de desjudicialização, é a questão do casamento. Ficou mais rápido no Brasil agora e menos burocrático, não é verdade? Verdade. A possibilidade agora das pessoas se separarem junto aos cartórios agilizou a solução da pretensão entre os envolvidos. Conscientes de que não querem mais manter o vínculo familiar ou vínculo afetivo existente, as pessoas procuram o cartório e podem se separar. Isso facilitou sobremaneira para as pessoas e acho que também para o judiciário nós perceberemos no decorrer do tempo uma diminuição significativa dos trabalhos nesta área. E sobre essa lei 12.133 de 2009, que desde janeiro do ano passado, de janeiro deste ano, já está em vigor, facilitando o casamento, a habilitação do casamento junto ao próprio cartório. Como é que funciona isso? Também foi um avanço. A habilitação antes, ela ocorria no cartório, as pessoas providenciavam a documentação, nesta parte não houve nenhuma alteração, os autos encaminhados ao judiciário, após a manifestação do promotor, o juiz homologava. Atualmente, esta homologação foi subtraída. Após as providências junto ao cartório, haverá a manifestação do promotor. Somente se houver algum fato controverso, alguma impugnação, é que os autos serão encaminhados ao juiz. Essa impugnação é feita pelo Ministério Público ou por terceiros? Por qualquer. Desde que tenha qualquer fato que seja controverso, que não esteja dentro da normalidade, dentro da tranquilidade daquela relação pré-estabelecida, é preciso a manifestação judicial. Agora, essa mudança, doutora Ângela, ela naturalmente reduziu os prazos. Como é que ficou isso?
Houve uma redução de prazos porque são etapas que foram subtraídas. O encaminhamento para o juiz, o prazo para o juiz decidir, o prazo de recurso, que muitas e muitas vezes é obrigatório aguardar se as partes não abrem mão desse lapso temporal. Então, houve toda esta economia de tempo para as partes. Dizem até que reduziu de 2 para 30 dias, 2 meses para 30 dias. Provavelmente, a redução deve ser nesta faixa de tempo, porque seria exatamente este o tempo para os autos concluídos ao juiz, o prazo para o juiz apreciar, o prazo de recurso e o cumprimento das formalidades legais até o retorno dos autos ao cartório. Além de facilitar a vida das pessoas, também desafoga o judiciário. O juiz pode se ocupar de outras funções mais, digamos, apropriadas da sua função. Funções em que o juiz exerce que ele é absolutamente necessário, porque quando não há conflito, as partes conseguem resolver o litígio, não há necessidade verdadeiramente da presença do judiciário nesse ato. E basta que os noivos se encaminhem um requerimento ao cartório. O procedimento é o mesmo. O que alterou é que não haverá mais a homologação do juiz. Há uma aprovação, uma discussão no Congresso de fazer o casamento, ou seja, esse requerimento, a habilitação do casamento via internet. A senhora acha que isso é possível? Nós teremos um prazo para uma estruturação de equipamentos, uma estruturação física e um prazo também para que as pessoas possam se adaptar a essa nova tecnologia. Mas eu acho perfeitamente possível e acho válido dar às pessoas o direito de escolher se elas preferem ir pessoalmente ao cartório ou se preferem fazer de forma virtual. Muito bem, e apesar de tudo isso, das mudanças, o pessoal tem casado cada vez mais. Eu tenho dados aqui do IBGE que o total de casamentos registrados no Brasil aumentou 4,5% entre 2007 e 2008. Doutora Nádia, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco só falasse para a gente também sobre a questão da separação, divórcio, o que mudou, quais são essas mudanças que também vêm desafogando o judiciário. A gente volta em instantes.